A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 179 de nosso podcast, onde lemos o primeiro capítulo do segundo livro de Reis, o capítulo 24 do segundo livro de Crônicas e o Salmo 80. Primeiro capítulo do segundo livro de Reis. Depois que Acabe morreu, Moabe rebelou-se contra Israel. Ocosias ficou gravemente doente depois de cair da sacada de seu aposento em Samaria. Enviou mensageiros com este encargo, e de consultar Baal-Zebub, deus de Acaron, se eu vou sobreviver a esta minha doença. Então o anjo do Senhor falou a Elias, o tesbita: Levanta-te, vai ao encontro dos mensageiros do rei da Samaria, e diz-lhes: Acaso não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebub, deus de Acaron? Por isso, diz o Senhor, não sairás da cama sobre a qual te deitaste, mas certamente morrerás. E Elias foi embora. Os mensageiros voltaram a Ocosias, que lhes disse: Por que voltastes? Eles lhe responderam: Veio-nos ao encontro um homem que nos disse: Voltai ao rei que vos enviou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Acaso não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebub, deus de Acaron? Por isso, não sairás da cama sobre a qual te deitaste, mas certamente morrerás. Ele indagou: Que aparência tinha o homem que veio a vosso encontro e falou estas palavras? Eles responderam: Era um homem vestido de pelos e com um cinto de couro em torno dos rins. Ele disse: É Elias, o tesbita. O rei enviou então o chefe de 50 com os seus 50 soldados. Elias estava sentado no alto de uma colina. O chefe subiu até ele e disse: Homem de Deus, o rei te manda descer. Elias disse ao chefe de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e devora a ti e a teus 50. Um fogo desceu do céu e devorou a ele e aos 50. Novamente o rei enviou-lhe outro chefe de 50 com 50 soldados. Este falou: Homem de Deus, o rei te manda descer imediatamente. Elias respondeu-lhes: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e devora a ti e aos teus 50. Um fogo
espantoso desceu do céu e devorou a ele e aos seus 50. Enfim, enviou um terceiro chefe de 50 com os seus 50 soldados. O chefe de 50 subiu e, ao chegar, caiu de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe: Homem de Deus, seja preciosa aos teus olhos minha vida e a vida destes teus 50 servos. Já desceu fogo do céu devorando os 2 primeiros chefes de 50 e os seus 50. Agora, porém, minha vida seja preciosa a teus olhos. Então o anjo do Senhor falou a Elias, dizendo: Desce com ele, não tenhas medo. Elias ergueu-se, desceu com ele até o rei, e falou-lhe: Assim diz o Senhor: Enviastes mensageiros para consultar Baal-Zebude, deus de Acaron, como se não houvesse Deus em Israel para consultar sua palavra. Por isso, não sairás da cama sobre a qual te deitastes, mas certamente morrerás. E ele morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias tinha falado. Como não tinha filhos, seu irmão Jorão tornou-se rei em seu lugar no 2º ano do reinado de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. O resto dos atos de Ocosias e o que ele fez, tudo isto está escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Capítulo 24 do 2º livro de Crônicas. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Sebia e era de Bersabeia. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor em todo o templo do sacerdote Joiada. Joiada lhe providenciou 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. A certa altura, Joás concebeu o plano de renovar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Sai pelas cidades de Judá e coletai, cada ano, de todo Israel, dinheiro para a restauração da casa do vosso Deus. Fazei isso sem demora. Porém, os levitas não tiveram pressa. Então o rei chamou Joiada, o chefe, e disse: Por que não exigiste que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto estabelecido por Moisés, o servo do Senhor, e pela comunidade de Israel para a tenda da aliança? A perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram tudo o que fora consagrado à casa do Senhor no culto dos ídolos de Baal. Então o rei mandou fabricar um cofre que foi instalado à entrada da casa do Senhor do lado de fora. Publicou-se em Judá, em Jerusalém, a ordem de trazer para o Senhor o imposto estabelecido por Moisés, o servo do Senhor, para Israel no deserto. Todos os chefes e todo o povo ficaram satisfeitos. Trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até enchê-lo. Cada vez que o cofre era levado pelos levitas para a fiscalização do rei, e constatando-se que nele havia muito dinheiro, vinha o escriba do rei com o fiscal do sumo sacerdote. Esvaziavam o cofre, que depois era levado de volta e recolocado no lugar. Assim faziam dia por dia e juntaram dinheiro em grande quantidade. O rei e Joiada entregavam o dinheiro aos encarregados da obra da casa do Senhor, que contratavam talhadores de pedras e carpinteiros para a reforma da casa do Senhor, e também artesãos em ferro e bronze para a restauração da casa do Senhor. Os encarregados da obra empenharam-se bastante e as obras da reforma progrediram sobre sua mão. Restauraram a casa de Deus conforme fora projetada e a reforçaram. Quando terminaram, levaram o resto do dinheiro ao rei e à Joiada, e com isso foram fabricados utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, tigelas, objetos de ouro e de prata. Ofereciam-se holocaustos na casa do Senhor continuamente, durante todo o tempo de Joiada. Joiada ficou idoso e morreu cumulado de dias. Tinha 130 anos quando veio a falecer. Foi sepultado na cidade de Davi, junto dos reis, pois tinha feito bem em Israel
para Deus e sua casa. Depois da morte de Joiada, chegaram os chefes de Judá e se prostraram diante do rei, que lhes deu ouvido. Abandonando a casa do Senhor, Deus de seus pais, prestaram culto a postes sagrados, a imagens esculpidas. E por causa dessa ofensa, a ira divina veio sobre Judá e Jerusalém. Para fazê-los voltar a si, o Senhor enviou-lhes profetas que deram testemunho, mas eles não deram ouvido. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que se pôs de pé diante do povo e disse: Assim fala Deus, por que transgrides os mandamentos do Senhor, de modo a não prosperar? Porque abandonastes o Senhor, também ele vos abandonará. Mas eles conspiraram contra ele e o mataram a pedradas, por ordem do rei, no pátio da casa do Senhor. Joás não quis lembrar-se dos benefícios que lhe prestará Joiada, o pai do profeta, mas matou-lhe o filho. E este, ao morrer, exclamou: Que o Senhor veja e peça contas. No fim de um ano, o exército de Arã subiu contra Joás. Invadiram Judá e Jerusalém. Exterminaram a todos os chefes do meio do povo e enviaram toda a pressa de guerra ao rei de Damasco. O exército de Arã havia chegado com poucos homens, mas o Senhor havia entregado em suas mãos o exército muito maior dos judeus, porque abandonaram o Senhor, Deus de seus pais. Eles castigaram Joás, e quando partiram, deixaram-no atrás, gravemente enfermo. Os seus servos conspiraram contra ele, por causa do assassinato do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na cama. Depois que morreu, foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Os conspiradores foram Zabade, filho de Amonita Semaate, e Josabade, filho de Moabita Semaite. Quanto aos filhos de Joás, os vultosos impostos por ele arrecadados e a reforma da casa de Deus, tudo isso está escrito ao comentário do livro dos reis. Seu filho Amazias tornou-se rei em seu lugar. Salmo 80. O pastor de Israel dá ouvido, tu que conduzes José como uma ovelha, entronizado sobre os querubins, resplandece diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Ó Deus, faze que voltemos, resplandece a tua face e seremos salvos. Senhor, Deus do universo, até quando permanecerás irado ante a oração de teu povo? Tu nos alimentastes com pão das lágrimas, e como bebida nos destes lágrimas copiosas. Fizestes de nós um motivo de contenda entre nossos vizinhos, e nossos inimigos riem de nós. Ó Deus do universo, faze que voltemos, resplandece a tua face e seremos salvos. Do Egito trouxestes uma videira, expulsastes nações e a plantaste. Preparastes o terreno diante dela, plantastes suas raízes, encheu a terra. Montanhas se cobriram com sua sombra, e, com seus ramos, os cedros de Deus. Ela estendeu seus sarmentos até o mar e, até o rio, os seus rebentos. Porque destruístes a sua cerca, para que a vendimem todos os que passam pelo caminho? Devastou-a o javali da mata, e a fera selvagem nela pastou. Ó Deus do universo, volta-me, olha do céu e vê, viste esta videira. Protege o que a tua mão plantou, o filho do homem que fortalecestes para ti. Ela foi entregue ao fogo e escavada, eles perecerão ante a ameaça de teu rosto. Esteja a tua mão sobre o homem da tua direita, sobre o filho do homem que fortalecestes para ti. De ti não mais nos afastaremos, tu nos farás viver, e nós invocaremos o teu nome. Senhor Deus do universo, faze que voltemos, resplandece a tua face, e seremos salvos.
sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, em nosso podcast, nós vemos no capítulo 1 do segundo livro dos Reis, o capítulo que recolhe a última intervenção de Elias antes de ser arrebatado, antes que ele desapareça. Mudou o rei de Israel, mas as relações do profeta com o monarca são semelhantes. Elias não é um profeta da corte, mas aquele que, com seu oráculo, vai ao encontro do rei ou da corte para testemunhar a verdade a partir do que Deus diz. Na situação de hoje, o rei quer procurar outro tipo de profeta, quer uma outra visão, como se quisesse se desviar do caminho, se desviar daquilo que, de algum modo, um rei, por mais tirano que seja, já sabe. Qual que é a responsabilidade, não é, de um grande líder? É liderar o povo, mas um povo que não foi ele que criou, um povo do qual ele pode e deve ser o elo de unidade, um povo que, ao olhar para o seu rei, necessita caminhar para a sua fonte. E no caso aqui de Deus, Deus é a fonte de Israel, Deus é a causa da união de Israel, Deus é a fonte da vida de Israel. Então o rei deve guiar para Deus. Mas não é bem assim, quando o rei quer ter as coisas por sua conta. Já nós vimos em algum outro momento da história esta situação. O que faz Elias? Elias diz o que tem que ser dito ao rei. No entanto, ele quer dominar o profeta, como se quisesse converter a palavra de Deus em palavra humana. E não é a palavra de Deus que se converte à palavra humana, mas a palavra humana que se converte à palavra de Deus. Então não é Deus que se converte ao ser humano, mas o ser humano que se converte a Deus. Então se o rei é escolhido, ele reina sobre o povo, mas não reina sobre Deus. Por isso aquela dimensão ali dos raios, não é? Quando é pedido para que o profeta se abaixe, desça em direção ao rei, o profeta não está sob o poder do rei, mas sob o poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, você já enfrentou na tua vida alguns tipos de fugas da verdade? Algumas coisas assim que te leva, parece que a querer se esconder do Senhor. De algum modo você intui qual é o caminho, mas tem na tua cabeça um certo plano. E aí você vai desviando daquilo que Deus apresenta. Como que é isso na tua vida? Será que olhando também a sociedade, os líderes de hoje, de algum modo, não poderiam se desviar de algum foco que Deus mesmo apresentou, que a história mostra da intervenção de Deus na vida do ser humano? Estejamos sempre atentos a isso. Eu te convido a refletir, a pensar desde a tua própria vida e também olhando a nossa sociedade como está hoje. Vamos concluir com o Salmo 80, alguns versículos. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade.
A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!